Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião da Sociedade Espírita Jorge. Hoje, mais uma vez, aqui para um estudo, para uma palestra. E hoje teremos a grata satisfação, a alegria de contarmos com a presença do nosso querido amigo Guilherme Kremer, que irá nos falar sobre Santo Agostinho. Então, nossas boas-vindas e que possamos ter uma excelente reunião. Vamos fazer a leitura de uma página do livro Vinha de Luz, de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, a lição número 108, Operemos em Cristo. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus e Pai. Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 17. A espera de resultados, depois de expressões e ações reconhecidamente elevadas, pode provocar enormes prejuízos em nossa romagem para a suprema luz. Enquanto aguardamos manifestações alheias de gratidão ou melhoria, somos suscetíveis de paralisar nossas próprias obrigações, desviando-nos para o terreno escuro da maledicência ou do julgamento precipitado. Quando seja possível, distribuamos o bem, entregando nossas atividades ao Cristo, divino doador dos benefícios terrestres. É perigoso estabelecer padrões de reconhecimento para corações alheios, ainda mesmo quando sejam preciosas joias do nosso escrínio espiritual. Em nossa expectação ansiosa por enxergar a soma de nossos gestos nobres, podemos parecer egoístas, ingratos e maldizentes. Copiemos o pomicultor sensato. Preparemos a terra, auxiliando-a e adubando-a. Em seguida, lancemos ao solo sementes e mudas valiosas. O serviço mais importante caberá ao Senhor da vida. Ele cuidará das circunstâncias favoráveis no espaço e no tempo, desenvolvendo-nos a sementeira ou anular-nos-á o serviço através de processos naturais, adiando a realização de nossos desejos em virtude de razões que desconhecemos. O pomicultor equilibrado trabalha com títulos de sincera confiança do céu, ignorando de maneira absoluta se colherá flores ou frutos de suas obras no quadro do imediatismo humano. Ampara-se, todavia, na providência divina e trabalha sempre a benefício de todos. Cumpramos assim nossa tarefa, por mais alto ou mais humilde, operando invariavelmente em nome de Jesus. Junto dele, sejam para nós a glória de amar e o prazer de servir. Assim, Senhor, ainda sob as vibrações desta página, na sensibilidade das palavras de Emmanuel, que possamos seguir-te, Jesus, trabalhando e servindo, para que possamos aprender, para que possamos desenvolver em nós as boas sementes, aquilo que pudermos plantar no terreno do nosso coração. Agradecemos profundamente, querido amigo Jesus, por este momento que aqui passamos, de grande aprendizado, e que possamos continuar seguindo-te, e que possamos continuar trabalhando em teu nome. Graças te damos, sê conosco, hoje e sempre. Assim, queridos irmãos, sem mais delongas, vamos passar a palavra para o nosso querido amigo Guilherme Kremer para o estudo desta noite. Com você, Guilherme. Muito bom.
Bem, boa noite a todos. Muita paz e muita alegria pela oportunidade que nos é concedida de estarmos participando de mais uma atividade da Sociedade Espírita Jorge, fazendo parte dessa corrente de pensamentos positivos para que possamos passar por esses momentos de tribulação com bastante fé, porque sabemos que quando temos fé, o vírus do medo se afasta. Quando nós deixamos a fé de lado, o vírus do medo se instala, e é através desse tipo de atividade que nós conseguimos aurir novas forças, novas esperanças para que possamos vencer todos os obstáculos que temos experimentado. Então, é uma grande oportunidade para todos nós. E vamos iniciar a nossa reflexão desta noite, lembrando um acontecimento marcante do desenvolvimento da mensagem cristã. Muitos entendem que foi até o acontecimento inicial, como se fosse o ground zero do desenvolvimento dessa mensagem. E ele está relatado lá no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, e aborda o acontecimento que teria ocorrido durante a festa de Pentecostes. É um acontecimento tão impactante que nós temos, por exemplo, criada e fundada no início do século XX, nós temos a Igreja Pentecostal, né? E é um ramo bastante forte da Igreja Protestante, uma atividade bastante intensa aqui no Brasil. E por que esse acontecimento foi importante? Porque sabemos que essa festa do calendário judaico de festas religiosas, né? Ele acontecia cerca de 7 semanas depois da festividade da Páscoa. 7 semanas, 49, 50. Com a dominação grega na Palestina, esta festa, que era conhecida como Festa das Semanas, ou uma festa da colheita, começou a ser referenciada como 50 em grego, Pentecostes. Essa festividade de Pentecostes, como lhes falei, ela acontecia 50 dias depois da Páscoa. E sabemos que na Páscoa do ano 33, Jesus acabaria sendo crucificado na sexta-feira e, no domingo, traria para a humanidade a famosa notícia de que ele estava vivo na sua ressurreição, e quem foi a mensageira dessa mensagem de alegria para a humanidade foi, como bem sabemos, Maria Madalena, trazendo assim a visão de que o Mestre estava vivo. É interessante que, com a crucificação de Jesus, esses discípulos, talvez até um pouco pela consciência culpada que todos eles tinham, de certa maneira, abandonado Jesus naquele momento extremo, outros até se questionavam sobre outros se questionavam se realmente Jesus seria o Messias, porque ele havia sido crucificado entre 2 ladrões. Então, o que aconteceu? Essa comunidade começou a ficar dispersa. Com a crucificação, houve como que uma debandada dos discípulos. Aqueles que eram galileus tiveram que retornar para Galiléia. Havia muita dúvida. Vocês devem até se recordar que Jesus tentou, de certa maneira, trazer de volta 2 desses discípulos que estavam muito entristecidos e desesperançados porque estavam indo até para Emaús, que seria uma cidade que ficava próxima a Jerusalém. Então, o mestre, por um período de cerca de 7 semanas, ficou como que fazendo aparições para manter esse grupo unido novamente.
ele se apresentou por mais de 10 vezes, em vários momentos, tanto lá em Jerusalém quanto lá na Galileia, procurando manter esses discípulos, de certa maneira, animados e ainda unidos. Na sua penúltima aparição em Jerusalém, já próximo da festa de Pentecostes, ele solicitou para que esses discípulos permanecessem em Jerusalém durante a festa de Pentecostes, porque é uma festa judaica bastante importante. Muitos compareciam, peregrinos de todas as regiões da província, do próprio Mediterrâneo, para lá se dirigiam, e os homens eram obrigados, judeus eram obrigados a participar dessa festividade. E isto aconteceu. No Atos dos Apóstolos está registrado que cerca de 120 discípulos estavam num canto do átrio dos gentios, no pátio. Esses discípulos, atendendo a orientação de Jesus, eles se reuniram. Estavam lá todos os apóstolos, inclusive Maria de Nazaré, todos eles reunidos. E uma multidão muito grande de peregrinos, como eu contei, que vinham de todas as regiões da província, como também da própria Palestina, e também do próprio Mediterrâneo. Foi quando, então, começaram a surgir fenômenos impressionantes, né? Luzes, sons diferenciados a envolver esses 120 discípulos, chamando a atenção de todos aqueles que se encontravam no Templo de Jerusalém. E a multidão se aproximou para saber o que estava acontecendo com aquele grupo. E aí aconteceu algo. Esses discípulos começaram a falar com línguas diferentes, porque haviam, como já destacamos antes, peregrinos de todas as regiões lá do Mediterrâneo, cada um falando na sua língua própria. Então, esses discípulos começaram a falar, cada um deles, na língua de cada um daqueles grupos que se encontravam ali no Templo de Jerusalém. O que eles falaram, nós não sabemos, mas como eles falaram, nós bem sabemos. É o fenômeno de xenoglacia, você falar numa língua diferente. E a partir, então, desse fenômeno, onde eles procuraram testemunhar de que Jesus estava vivo, foi que a mensagem cristã começou a se espalhar, porque, segundo os registros dos Atos dos Apóstolos, cerca de 3.000 pessoas nessa festa ficaram sensibilizadas com as mensagens trazidas por esses 120 discípulos que lá se encontravam. Por essa razão, é um acontecimento bastante importante, como se fosse o ground zero do desenvolvimento dessa mensagem cristã, que começou a se desenvolver com uma força enorme. No final dos 5 primeiros anos de desenvolvimento dessa mensagem, nós sabemos que já existiam várias delegações lá na Palestina, a própria igreja de Jerusalém se reunia até dentro do templo, porque ela não tinha ainda instalações. Depois ela se instalou na famosa Casa do Caminho, e essa mensagem jamais parou de crescer e se desenvolver. Evidentemente que o desenvolvimento dessa mensagem cristã, ela teve a contribuição de alguns fatores bastante importantes, como já comentamos, a própria ressurreição de Jesus foi fundamental para que a mensagem do cristianismo fosse levada a todos. Um outro fator bastante importante foi a própria estruturação do Império Romano, que facilitou esse desenvolvimento, esse crescimento da mensagem cristã. E um outro fator fundamental foi a missão de Paulo de Tarso. Ora, sabemos que o cristianismo estava se desenvolvendo, era uma plantinha ainda tenra. Hoje temos bilhões de cristãos, mas naquela época, naqueles momentos iniciais, era uma flor tenra e existiam perigos muito grandes para a mensagem cristã. Talvez o maior perigo fosse da mensagem cristã ser considerada como mais uma seita judaica. E isso certamente aconteceria se não fosse a intervenção de Paulo de Tarso. Quem já leu o livro Paulo Estevão pode ver com nitidez, né,
a luta de Paulo no considerado primeiro concílio de Jerusalém. No livro Paulo e Estevão, lá está referenciado as lutas de Paulo para que o cristianismo, de certa maneira, se tornasse independente do judaísmo. Paulo conhecia bem porque ele era um doutor da lei. Ele sabia desses riscos e ele soube bem captar e procurar afastar esse risco que traria impactos enormes para a mensagem cristã. E, posteriormente, o próprio Paulo começou a levar a sua mensagem para a Europa, para a Turquia, enfim, espalhando o cristianismo de uma maneira impressionante. Realmente, o apostolado de Paulo de Tarso é algo fantástico e inacreditável, como um homem enfrentando todas as tribulações possíveis, todas as dificuldades, conseguiu sobrepujá-las a todas e levou a mensagem do evangelho e do cristianismo para vários rincões da Europa. Evidentemente que essa mensagem foi crescendo. No século I, ela conseguiu, de certa maneira, de se afastar logo do judaísmo, principalmente a partir do ano 70, quando Jerusalém foi destruída, e isso, evidentemente, trouxe uma independência do cristianismo em relação ao judaísmo, mas trouxe também algumas preocupações, né? Porque, de certa maneira, o judaísmo, essa cobertura do judaísmo, trazia uma certa segurança para o cristianismo. Já de forma independente, ele começou a ser identificado como uma seita ilegal. No século II, né, o cristianismo se desenvolveu de uma forma muito rápida, e até por uma razão bastante interessante, porque foi um século de um desenvolvimento econômico para o Império Romano muito grande. Isso propiciava movimentação de pessoas, de atividades, de viagens. Então, o Império se desenvolveu e a mensagem foi no vácuo desse desenvolvimento. Existe até, né, durante esse século II, né, conhecida como uma era onde nós tivemos 5 bons imperadores romanos. É a era dos 5 imperadores romanos. Porque você ter um imperador romano bom já era difícil. Entretanto, você ter 5 imperadores bons, realmente, talvez, e com certeza, não falaremos nem talvez, teve a intervenção do alto, porque assim isso facilitou o desenvolvimento da mensagem cristã. E trouxe como consequência o seguinte: essa mensagem, que, como lhes falei, sem a cobertura do judaísmo era vista como uma seita ilegal, começou a trazer preocupação para aqueles pensadores pagãos, porque eles viram a velocidade do desenvolvimento dessa mensagem e começaram, então, a criticar a mensagem cristã. Entretanto, surgiu, em consequência a esse movimento dos intelectuais pagãos, houve uma contraofensiva cristã, isto é, aquelas criaturas com intelecto diferenciado começaram a defender a mensagem cristã dos ataques que ela vinha recebido, isso já no século II. Então, é a época dos apologistas. Apologista, ou apologia, significa defesa. Então, eles estavam fazendo a defesa do cristianismo frente aos ataques que eles vinham sofrendo ao longo do tempo. O século III surgiu e com uma visão um pouco diferente. O século II foi um século de desenvolvimento econômico. O século III foi um século de crises, de peste, enfim, de crise econômica. Mas isso, ao invés de impedir o desenvolvimento da mensagem, também favoreceu, porque o comportamento cristão era diferente, era um comportamento fraterno. Eles ajudavam naqueles momentos de crise, e isso começou a chamar a atenção das pessoas. E o cristianismo cresceu bastante, apesar dessa crise econômica, no século III. E aí nós chegamos no século IV, que foi um século fundamental para o desenvolvimento do cristianismo, porque logo ao início, no ano 313, surge ou conquista o poder do Império Romano Constantino,
que foi um grande imperador, e sabemos que ele enfrentou uma batalha importante nas portas de Roma, na ponte de Milvio, e ele, antes dessa batalha fundamental, que ele estava até com um número menor de soldados, ele teve um sonho para que ele colocasse o símbolo da cruz nos escudos dos seus soldados, que assim ele venceria, e como ele acabou vencendo. Por essa razão, ele começou a ser favorável ao cristianismo. No ano 313, ele trouxe o Édito de Milão, que trouxe a liberdade religiosa. Então, os cristãos que antes eram perseguidos, intensamente perseguidos, embora o crescimento da mensagem, eles eram perseguidos, eles receberam a liberdade religiosa. Isso graças a Constantino. A sua mãe, Helena, é considerada até uma criatura santa. Ela foi nas terras da Palestina para fazer pesquisas dos locais sagrados do cristianismo. E conta-se até uma história interessante, porque ela estava em Jerusalém e conseguiu descobrir a gruta onde Jesus estaria enterrado. E lá, nessa gruta, ela teria encontrado 3 cruzes. Ora, 2 cruzes do ladrão e uma cruz de Jesus. Qual seria a cruz de Jesus? Ninguém sabia, não tinha aquela famosa tabuleta, rei dos judeus. Por essa razão, Santa Helena teve uma ideia brilhante. Ela pediu para que fosse convocado um doente. Então, os soldados trouxeram um homem doente, colocaram essa criatura em cima de uma das cruzes, continuou doente, então não era a cruz de Jesus. A segunda cruz também não tornou sã a criatura, também cruz do ladrão. E a terceira? Esse doente acabou ganhando saúde e, por essa razão, era a cruz de Jesus. Essa cruz foi toda picada em pedacinhos. E assim foi. O cristianismo começou a se desenvolver com essa proteção institucional de Constantino, até que no ano 379 ele acabou se tornando religião oficial do Império Romano através do imperador Teodósio I. E foi nesse século IV, no meados do século, no ano 354, que iria nascer lá na norte da África romana. Essa região foi absorvida pelos romanos, conquistada aos cartagineses. Os romanos tiveram 3 guerras púnicas contra os cartagineses, venceram essas guerras e também acabaram dominando aquela região da África do Norte, Cartago, enfim. E foi nessa região que, no ano 354, em Tagaste, uma cidadezinha do interior, a 300 quilômetros mais ou menos da costa, que iria nascer Santo Agostinho. Santo Agostinho teve uma missão fundamental. Por quê? Ora, o cristianismo estava a caminho de se tornar a religião oficial do Império Romano, que, como falei, foi no ano 379. Mas ele estava totalmente dividido. Evidentemente que, com esse crescimento que acontecera no século II e no século III, formaram-se várias escolas de pensamento cristãs, cada uma se arvorando como a detentora da verdade do Cristo. Enfim, era um risco muito grande para a mensagem, porque nós sabemos como as divisões são prejudiciais. Acho que aqui a divisão é uma característica de um planeta de provas e expiações, com certeza. Tudo procura acabar se dividindo, lutando, e o cristianismo se encontrava assim, totalmente dividido, com várias seitas. Precisava alguém com intelecto para dar uma identidade de conhecimento, de teologia para essa comunidade cristã. Até porque, no final do século V, mais ou menos, o Império Romano do Ocidente iria desaparecer, e isso seria um risco muito grande.
era necessário alguém com esse intelecto para poder dar essa identidade e afastar esse período da mensagem cristã. E, evidentemente, o espírito escolhido foi Santo Agostinho. Ele nasceu numa família sem recursos, pobre, raspava o tacho. Sua mãe, Mônica, era cristã. Seu pai não era cristão. Ele teve mais uma irmã e um irmão. Entretanto, ele era o que tinha um intelecto mais diferenciado. Então, todas as fichas daquela família estavam centradas em Santo Agostinho. Todas as fichas. E, por essa razão, eles mandaram Santo Agostinho, quando ele tinha 11 anos, para Madaura, que era uma cidadezinha que distava a cerca de 30 quilômetros de Tagaste, para ali fazer o seu desenvolvimento cultural. Era uma cidade universitária, mas ainda pequena. Ele fez esse desenvolvimento, retornou. Entretanto, a família de Santo Agostinho, como lhes falei, era de poucos recursos, precisava de uma ajuda de alguém para que pudesse enviá-lo para uma cidade importante como era Cartago. E aí um amigo da família, um benfeitor, e na época era comum isso, os benfeitores escolhiam determinados rapazes para aportar recursos para que eles pudessem se desenvolver e depois os ajudá-los. E assim, esse homem chamado Romaniano ajudou Santo Agostinho e ele acabou indo, então, para Cartago. Lá em Cartago, ele encontrou assim uma sociedade um pouco dissipada. Entretanto, ele procurava se afastar um pouco desse reboliço todo. Entretanto, sabemos que nessa permanência que ele esteve lá em Cartago para cursar a Universidade de Cartago com foco em retórica, né? Ele acabou tendo uma ligação com uma moça e se relacionou com ela e começou a viver com ela. Aliás, era comum naquela época, até porque ela era de uma classe inferior, não haviam esses casamentos, né, quando tinha um relacionamento com uma classe inferior. E eles sempre foram muito ligados. E nesse período, e aí precisamos fazer uma reflexão, Santo Agostinho, como lhes falei, a sua mãe era cristã. E ele já era cristão dentro de si. O problema é que ele tinha uma série de dificuldades, porque o cristianismo lá na África do Norte ele era muito dogmático, muito fechado, as traduções eram muito fracas, e ele era uma criatura que pensava perguntando. E ele não podia fazer uma pergunta, porque primeiro que os padres não sabiam responder as perguntas de Santo Agostinho. E ele, então, ele se afastou um pouco do cristianismo por causa disso, embora sua mãe fosse cristã. E lá, na busca desse roteiro, aí, em busca do que seria verdadeiramente a verdade, ele se tornou adepto de uma dessas escolas, seitas cristãs, que eu mencionei ao início, que era o maniqueísmo, fundada por Mani, que era um profeta persa que juntou o cristianismo com o mazdeísmo. Na verdade, ele tinha como se fosse a vida em dois polos, o polo do bem e o polo do mal, espírito e corpo, enfim. Isso trouxe algumas explicações para Santo Agostinho. Ele acabou, mais ou menos, com 8, 9 anos, participando dessa seita, que também lhe trouxe algum benefício, porque era uma seita que advogava muito assim, a austeridade. E eu estou falando isso porque muitos comentam, né, que Santo Agostinho teria sido assim, um jovem dissipado, até porque por causa daquilo que ele escreveu no seu livro Confissões, mas nós temos uma visão de que ele era um jovem normal. Ele não era um santo querubim, certamente, era um jovem normal que teve um relacionamento com uma moça. Aliás, tiveram até um filho chamado Deodato, que, infelizmente, para o sofrimento de Santo Agostinho, iria desencarnar com cerca de 16 anos, de todo sofrimento muito grande. E ele sempre colocou e registrava
que ele foi fiel ao leito com essa moça. Então, como alguém que era maniqueísta e que, sendo fiel a um casamento, poderia ser alguém dissipado. Por isso eu não gosto muito dessa tese de que ele teria sido uma criatura dissipada sexualmente, embora isso atraia muitas pessoas, né, para enaltecer a sua conversão. Não, ele já tinha o germe do cristianismo dentro de si. Ele estava soltando seu intelecto, ele precisava fazer uma viagem intelectual para que pudesse, enfim, dar essa consistência ao cristianismo. Então, quando ele terminou o seu curso de retórica em Cartago, ele foi convidado a retornar para Tagaste, porque o seu benfeitor, um benfeitor que bancara os seus estudos, estava querendo fazer uma escola até para educar o seu filho e convidou Santo Agostinho. Então, vocês imaginem Mônica, que era mãe de Santo Agostinho, cristã, vê o filho chegando maniqueísta e casado e com filho. Foi demais para Mônica. Mônica, de certa maneira, ficou muito decepcionada com Santo Agostinho por causa disso. Mas os fatos iriam fazer com que ele voltasse novamente ao seio do cristianismo posteriormente. Ele ficou em Tagaste por um período, depois resolveu voltar de novo para Cartago e dali ele teve a ideia de ir para Roma. Fez uma viagem para Roma. É interessante que quando ele estava embarcando para Roma, Mônica já tinha esquecido aquelas decepções e estava com a sua ideia fixa de procurar levar de volta Santo Agostinho para o cristianismo. Foi até Cartago. E aí Santo Agostinho deu um drible em Mônica e fez essa viagem para Roma. Foi uma viagem de navio, a primeira vez que ele viajava de navio, e uma viagem que começa errada, começou porque ele deu, de certa maneira, um drible na sua mãe, a iludiu para poder viajar sozinho, senão Mônica ia junto, não poderia dar certo. E realmente não deu, ele chegou em Roma, não passou muito bem, acabou indo então para Milão. E lá em Milão, até a partir desses contatos que ele tinha com esses maniqueístas, ele acabou alcançando uma posição bastante importante no Império Romano, porque ele se tornou o rétor do imperador, isto é, aquele que escrevia os discursos do imperador romano. Aliás, era um grande emprego, porque o imperador romano não falava nada. Eu acho que ele fez só um discurso. E tinha toda a estrutura disponível para ir. É interessante que lá, enquanto ele estava em Milão, Roma, depois de Roma, a nossa Mônica, a mãe de Santo Agostinho, foi atrás dele, viajou, porque ela estava com essa determinação. Ela achava que a missão da sua vida era fazer Santo Agostinho se tornar cristão. E realmente era essa a missão dela. E ela foi atrás dela até Milão. Com a chegada de sua mãe em Milão, ele começou a frequentar de novo a Catedral de Milão, e lá ele conheceu um bispo que acabou lhe influenciando muito, que foi o bispo Ambrósio. Por quê? Ambrósio era platonista. Nessa época, estamos falando aí por final do século IV, né? Aquela região da África, como também na região, principalmente em Roma e também em Milão, as ideias de Platão estavam efervescendo. Foi como que um ressurgimento da mensagem de Platão. E ele, que estava acostumado a ouvir sermões lá na África, com pessoas que baixo intelecto, ele começou a identificar em Ambrósio um cristianismo conectado com uma intelectualidade diferente, com todo aquele conhecimento platonista que Ambrósio tinha. E isso o influenciou muito, e ele acabou, então, se tornando, ele passou se afastou do maniqueísmo, foi estudar o platonismo, para então, no ano 386, ele se converter finalmente, ele se converteu ao
cristianismo. E quando ele se converteu, a sua mãe retornou para a África, ele a levou para Ostia, lá no porto de Ostia, para que ela retornasse. Entretanto, ela acabou desencarnando, porque ela já tinha cumprido a sua missão. E ele também abandonou tudo, todas as mordomias que ele tinha como rétor do imperador, e retornou para a África, onde jamais saiu. E ele queria o quê? Ele queria fazer as suas avaliações, escrever os seus livros. Ele já havia escrito alguns livros, então ele queria colocar o seu intelecto em exercício. E é interessante que ele já era famoso como rétor do imperador, que abandonou tudo pelo cristianismo e retornou para a África. E ele começou, então, a ser convidado para várias cidades para fazer um sermão, enfim, levar a sua visão, a sua presença. Mas ele era muito cuidadoso, porque ele tinha medo de ir numa cidade onde não havia bispo. E, naquela época, os bispos eram escolhidos por eleição das pessoas. Então, ele sempre perguntava se tinha bispo na cidade. Ele foi convidado para ir a Hipona e perguntou: tem bispo? Tem. Aí ele foi. Só que Hipona era uma cidade grande, mas tinha uma abrangência muito grande em fazendas que faziam agricultura. Era um trabalho muito grande. E o bispo de Hipona estava querendo um bispo auxiliar. E aí ele resolveu fazer uma eleição. E aí, na eleição, quem foi eleito? Santo Agostinho. Ele não queria isso. Ele queria fazer estudos, estudar. Porque você ser bispo naquela época era muito difícil. O bispo resolvia todas as questões da comunidade. E ele não queria isso. Ele não queria ser juiz. Ele queria ser um intelectual. Ele queria falar sobre o Cristo. Entretanto, ele aceitou esse caminho, que às vezes, bem sabemos, né, nós estamos num caminho, esse é o caminho que eu quero, mas não é o caminho que Deus quer. E aí Deus nos coloca no caminho que Ele quer. E assim, Santo Agostinho começou a sua atividade intelectual importante, dando essa estrutura de conhecimento para o cristianismo. Impressionante. Ele escreveu vários livros sobre diversos assuntos, mais de 5.500.000 palavras, sempre utilizando lamparinas com óleo tosco. Isso era muito difícil, mas ele é o filósofo que mais nós conhecemos a vida da antiguidade e que mais chegou até nós a sua obra. É fantástico. Todos os filósofos se abeiraram de Santo Agostinho, até os filósofos existencialistas do século XX. Ele realmente era uma cabeça diferenciada. Repare que no ano 410 até aconteceu algo bastante problemático. No ano 410, Roma foi tomada por Alarico. E a culpa caiu nos cristãos. Por quê? Até aquele momento, Roma nunca sofrera uma invasão como essa, nunca fora conquistada, mas ela era dedicada aos deuses pagãos. No momento que o deus oficial era o cristianismo e os deuses eram João, Pedro e Paulo, ela caiu para frente aos bárbaros de Alarico. Realmente, para contornar essa situação, que era um momento difícil também, porque o cristianismo estava se fortalecendo. Uma coisa é você ter a religião cristã oficial, mas uma grande maioria das pessoas ainda era pagã e culpava o cristianismo pela invasão de Roma. E aí muitos fugiram de Roma para a África do Norte com medo, muitos se suicidaram e coube a Santo Agostinho, então, escrever um livro para mostrar que isso não era verdade. É o famoso livro, uma das obras mais famosas, Cidade de Deus. Aliás, a primeira obra que tem alguma referência cristã ao combate ao suicídio. Porque, como muitos cristãos se suicidaram, Santo Agostinho foi veemente em afirmar que isso não deveria ser feito. Está registrado lá no livro que mencionamos, Cidade de Deus. E ele, então, no ano 430, iria desencarnar lá em Hipona. Hipona estava cercada pelos bárbaros,
mas ele não viu isso acontecer, desencarnou antes. Ele estava doente, pediu para ficar trancado no seu quarto, levavam só a alimentação, e ele colocou todos os salmos e ficava repetindo aquele salmo. Na verdade, ele estava fazendo uma amnese dele, procurando se conhecer antes de chegar no mundo espiritual. Muitas vezes acontece isso quando a criatura já está desencarnada, faz a revisão da sua vida lá no plano espiritual. Santo Agostinho fez essa revisão antes de desencarnar. E ele escreveu sobre todos os assuntos que nós podemos imaginar. Ele escreveu sobre alma, fé e razão. Escreveu sobre Deus. Aliás, Deus, numa visão até trina, o que é bastante difícil, devemos mencionar, né? Ele escreveu um livro sobre a Trindade. Até tem um caso referente a ele que vale a pena nós mencionarmos rapidamente. Ele estava tão cansado tentando entender essa divindade trina, né? Entender a divindade una já é difícil, imagine a trina. Ele acabou adormecendo. E aí ele se viu fora do corpo, andando numa praia muito bonita, e divisou uma criança que ia do mar para a areia, da areia para o mar. Ele se aproximou e viu que a criança pegava uma conchinha, um pouco d'água, e levava para um buraco na areia. E assim fazia. E ele se aproximou curioso. Meu filho, o que você está fazendo? Estou tentando botar a água do mar nesse buraquinho. E aí Santo Agostinho falou para a criança, meu filho, isso é muito difícil, que não é impossível. E aí a criança olha para ele e fala, Agostinho, mas é mais difícil teu intelecto entender a Deus do que eu botar a água do oceano nesse buraquinho. E ele, então, como lhes falamos, escreveu sobre todos esses temas, falou sobre o livro, escreveu um livro sobre livre-arbítrio, falou sobre alma, falou sobre o tempo, enfim, um intelecto diferenciado, e conseguiu dar essa unidade que o cristianismo precisava. E ele vem, então, como lhes falei, a desencarnar no ano 430. É interessante que, no desenvolvimento posterior da mensagem cristã, sempre que havia uma mudança, era necessária a presença de Santo Agostinho. No século XVI, Lutero trouxe a reforma, bem sabemos. E quem estava ao lado de Lutero? O Espírito Santo Agostinho, que, aliás, Lutero era um religioso, um padre agostiniano. E ele relata que sentia a presença do Espírito Santo Agostinho ao seu lado. Então foi ele que trouxe a reforma. Ajudou o Lutero a trazer a reforma. E devemos mencionar, acima de tudo, que no século XIX, Santo Agostinho estava ao lado de quem? Ao lado de Allan Kardec, porque Kardec estava com a missão de codificar a doutrina espírita. Ficamos imaginando, né, aquele sábado de primavera lá em Paris, em 18 de abril de 1857, na livraria Dentu, quem passava tinha lá nas prateleiras o Livro dos Espíritos. É um título bastante diferente, né? E o autor, Allan Kardec, mais diferente ainda. E quando abria-se, logo nos prolegômenos, que é como se fosse uma introdução ao que vai ser apresentado, né? Como se fosse uma pequena síntese daquilo que vai ser apresentado, se ele fosse até o final, ele ia identificar vários espíritos superiores que assinaram esse prolegômetro, entre eles o espírito de Santo Agostinho. E é interessante que no capítulo 1º do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma mensagem trazida por Erasto, que, segundo Allan Kardec, foi discípulo de São Paulo, relatando que Santo Agostinho é o espírito que mais divulga a doutrina espírita. Ele tem um papel de divulgação da doutrina espírita impressionante. Encontramos as suas orientações no Livro dos Espíritos. Quem já não estudou a pergunta 919, em que Santo Agostinho apresenta o seu método que ele utilizava quando encarnado lá na África, para melhor se conhecer. Também encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, na Revista Espírita,
Então, a participação de Santo Agostinho é bastante intensa. Entendo até que o Evangelho segundo o Espiritismo tinha a sua concepção baseada assim, na idealização de Santo Agostinho, que influenciou Allan Kardec. Como também fico a refletir sobre o Livro dos Espíritos. Porque nós exaltamos o Livro dos Espíritos por causa da sua apresentação por perguntas. Acredito que se o Livro dos Espíritos não fosse por perguntas, ele não seria tão lido quanto é. E, como eu comentei ao início, Santo Agostinho pensava perguntando. Então, acho até que ele teve uma influência bastante positiva de Kardec para que o Livro dos Espíritos fosse idealizado em perguntas. Mas não foi apenas isso. Sabemos que, ao final do século XIX, essa plantinha do Espiritismo ela seria trasladada para o Brasil. E aí sabemos que, aqui no Brasil, até seria instituída a Federação Espírita Brasileira, o Espiritismo sofreu também os riscos daquela mensagem inicial que é trazida. E qual era o maior risco que a doutrina espírita existia, se apresentava para a doutrina? As divisões. Isso não temos dúvida, a divisão é sempre problemática. Mas entre os espíritas científicos, os espíritas filosóficos e os espíritas místicos, isto é, aqueles que estavam ligados à religião, era necessário alguém para dar uma unicidade à doutrina espírita. E esse alguém foi o Dr. Bezerra de Menezes. Foi ele que teve essa missão e soube bem cumprir. Tanto que, quando ele foi eleito pela segunda vez para voltar à presidência da FEB, ele ficou em dúvida. Mas quem estava ao lado de Santo Agostinho? Aliás, incorporou na reunião da FEB, exortando a aceitar essa missão, o espírito de Santo Agostinho. Então, esse espírito está sempre naqueles momentos em que a mensagem cristã precisou ser protegida para que ela pudesse melhor se desenvolver. Então, eram essas as reflexões que nós gostaríamos de trazer para vocês sobre esse espírito, que, ao longo do tempo, influenciou a segunda revelação, o cristianismo. Influenciou também a terceira revelação, que é a doutrina espírita. E, com certeza, e aí não temos como comprovar, mas apenas uma hipótese muito pertinente, ele também deve ter participado na primeira revelação. Foi um dos profetas da primeira revelação. Tanto que, como eu comentei para vocês no nosso comentário, quando, antes de desencarnar lá na África do Norte, ele se trancou no quarto e colocou os salmos sapienciais na parede para que ele pudesse ficar lendo-os e fazendo as suas reflexões. Acredito que ele também tenha tido uma participação significativa na primeira revelação. Então, eram essas as reflexões que nós tínhamos a trazer sobre esse espírito, que ao longo do tempo esteve junto da humanidade. A sua obra, trazida no século IV e V, realmente é fundamental, uma obra riquíssima. Existem mais de 60, 70 mil estudos sobre a obra de Santo Agostinho, e foi esse espírito que realmente colocou seu intelecto à disposição do Cristo. E, principalmente, devemos exaltar, nós que somos espíritas, a sua participação enriquecedora na codificação da doutrina espírita. Então, eram essas as reflexões que nós tínhamos a trazer para vocês. Agradecemos muito a oportunidade que nos foi concedida. Gostaria muito de me desculpar com a minha internet. Sabemos que isso às vezes acontece. Me desculpe e espero estar de volta num outro momento para poder participar com muita alegria dessa corrente da Sociedade Espírita Jorge. Muita paz a todos. Ô, Guilherme, nós é que agradecemos do fundo do nosso coração. Não há que se desculpar, são coisas da tecnologia nos nossos dias. Foi muito bom ter você conosco, trazendo esse conhecimento desse espírito extraordinário que é Santo Agostinho.
E com isso nós começamos a compreender melhor toda essa trajetória e a influência dele, não só no cristianismo, de uma forma geral, como até na doutrina dos espíritos. Nós precisávamos ouvir isso foi muito importante para todos nós, o que você nos trouxe. Muito obrigada, viu? Que Jesus possa te abençoar cada vez mais, te fortalecer, a você e a sua família. Tá? Obrigado. Um abraço bem carinhoso, bem afetuoso para você, viu? Obrigado. Nós estamos muito emocionados com esse trabalho que você fez aqui conosco. E Santo Agostinho também possa estar contigo nesse momento. Nos orientar, nos sustentar na caminhada aqui na Terra e que faz com que possamos ter novas esperanças, bom ânimo, alegria de viver. Assim, Senhor Jesus, queridos amigos espirituais, Santo Agostinho, aos queridos mentores da Casa de Jorge, a nossa gratidão profunda por esses momentos de elevação espiritual, de vibrações que nós passamos aqui nesta noite. Ser conosco, querido amigo Jesus, em todos os momentos da nossa vida. Graças a Deus.